Prosseguindo no Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao número 8.7.1, a primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 diz: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Bom, alguns eles espiritualizam, colocando muita simbologia nessas trombetas. Vocês verão, eu sigo uma linha em que eu vejo literalidade nesse texto, né? Eu acredito mesmo que haverá, vamos dizer, essa chuva de saraiva, fogo até misturado com sangue na terra, ok? Principalmente a saraiva e o fogo, porque já aconteceu literalmente em outros momentos da Bíblia. O Egito experimentou esse juízo, né? Então é bem provável que seja literal. O comentário do material didático diz: no princípio da revelação do Apocalipse, a trombeta tocou para representar Deus falando. O Apocalipse é a mensagem de Deus anunciando o fim de todas as coisas, e nenhuma força ou poder no céu, na terra ou debaixo da terra pode mudar o que o Altíssimo determinou. Eu usei essa expressão porque a expressão dos 7 selos, né? Nós, na verdade, estamos ainda dentro dos 7 selos. Nós estamos no 7º selo. As trombetas fazem parte do 7º selo. E quando foi apresentado aquele livro com 7 selos, foi dito que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra poderia abri-lo. Então o Apocalipse anunciou o fim, e Satanás está tentando mudar esse fim. Mas nós sabemos que não tem como ele mudar esse fim. E nós veremos também que esse momento da grande tribulação, o meio da grande tribulação, tudo indica que é o momento em que Satanás é expulso até das regiões celestiais, e será dito que ele desce para a terra sabendo que tem pouco tempo, ou seja, tem 3 anos e meio, né? É uma possibilidade. A Bíblia não dá uma definição, um tempo claro, mas pela interpretação que eu faço aí do momento em que os selos são abertos, tudo indica que ele é expulso exatamente nessa metade da grande tribulação. O comentário prossegue: havia um toque de trombeta para momentos específicos, né? Principalmente no momento de guerra, né? No momento de alegria, no momento de avançar na guerra, no momento de recuar, no momento de festejar a vitória. Esse certamente não é um toque de alegria anunciando uma festa, ou seja, essa trombeta que nós estamos ouvindo, ela não está anunciando uma festa. Esse é um toque que anuncia um juízo sobre o mal, em especial nesse momento da grande tribulação, em que o mal, Deus permitirá que o mal aumente na terra. A grande tribulação, ela dura 7 anos. Alguns até defendem que ela dura 3 anos e meio. Eu acredito que a grande tribulação dura 7 anos, porque são 7 anos de engano, 7 anos em que o anticristo estará atuando, sendo visto por Israel como o Messias e pelas nações também como o Salvador da Pátria, expressão muito popular utilizada, né? Mas nós percebemos no Apocalipse que a segunda metade da grande tribulação é um período realmente pior. É um período em que mais demônios estarão agindo, Satanás estará agindo aqui na terra, diz o texto, sabendo que o seu tempo está acabando. O comentário prossegue: essa primeira trombeta trará saraiva, que significa chuva de granizo. É bem provável que estas pedras tenham o peso de 50 quilos. Né? De onde eu tirei esse peso? Né? Porque no momento final da grande tribulação, ou seja, no final desses 3 anos e meio, esse é o peso especificado. Então já é importante nós pensarmos
o que significa uma pedra de 50 quilos caindo na terra. Porque nós sabemos que quando ela cai, ela vai aumentando a velocidade e a quantidade dessas pedras, a Bíblia não descreve, mas pelo que nós percebemos é algo que atinge todo o globo. O texto que declara o tamanho das pedras está em Apocalipse 16, 21, que diz: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. 1 talento é mais ou menos 50 quilos, né? E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, se uma outra parte da grande tribulação, ainda na segunda metade da grande tribulação, é dado esse peso, eu coloquei como hipótese para nós pensarmos aqui. Metade da grande tribulação, terminaram os 3 anos e meio de engano de Satanás, de engano do anticristo. O anticristo matou as 2 testemunhas, diversos sinais se seguiram com a ressurreição delas. Satanás foi expulso do céu e está começando agora juízos terríveis sobre a humanidade. Provavelmente morreu na primeira metade da grande tribulação todos os cristãos que estavam com algum momento de fraqueza, e eles tiveram ali um reavivar da sua fé. Morreram no 5º selo, como nós vimos, e também naquela grande multidão do capítulo 7. Tudo indica que ela também fez parte dessa primeira metade da grande tribulação. O que eles fizeram com esses cristãos, esse sangue que eles derramaram, e os cristãos oravam para que Deus eliminasse o reino do anticristo. A oração é: até quando, ó santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O juízo de Deus começa agora. E esse sangue que vai ser lançado sobre a terra, é provável que realmente, junto com essa chuva de granizo, com esse fogo no céu, eles vejam também sangue caindo na terra. Eu acredito na literalidade dessa mensagem. Prosseguindo, o profeta Ezequiel anunciou uma chuva de saraiva na batalha contra Gog. Aqui eu vou dar uma pausa, nós leremos depois, mas eu já vou especificar. Gog, ao que tudo indica, representa os inimigos de Israel. Então eu percebo na escatologia 2 Gog. Porque quando eu leio Ezequiel, capítulo 38, até o capítulo 40, ele está falando da grande tribulação. E ele diz que esse Gog da grande tribulação, ele é exterminado. E o Apocalipse diz que 1000 anos depois, no fim do milênio, aparece outro Gog. Porque até as nações que vão se levantar contra Deus no final da grande tribulação, são nações que eles viveram um reino justo, e, ao que parece, Satanás não tem representante lá no final do milênio. O próprio dragão, o próprio Satanás, apresenta uma proposta de desafio a Deus. Na grande tribulação, ele vai usar o anticristo, é o representante dele. Na história da humanidade, ele usou muitos homens. Usou Hitler, né? Eu falo mesmo, ele usou Calvino para matar os cristãos. Calvino expulsou todos os cristãos de Genebra, dizendo: ou vocês saem, eu vou matar vocês, né? Usou Zwinglio, né? Usou Agostinho de Hipona, usou o Império Romano, muitos imperadores, homens que eram extremamente maus. Satanás usou muitos representantes. No final do milênio, ao que parece, ele não tem representante. O próprio Satanás se apresenta como um líder da humanidade. Então aquele é outro Gog. Esse Gog de Ezequiel aqui é o Gog da grande tribulação, tá ok? Então, repetindo, o profeta Ezequiel anunciou uma chuva de saraiva na batalha contra Gog. Olha como os profetas do Antigo Testamento estão combinando com o Apocalipse. Que na profecia de Ezequiel não é o mesmo Gog do Apocalipse. No Apocalipse, Gog é o inimigo da 4ª Guerra Mundial, que acontece no fim do milênio. Tá bom? Em Ezequiel, Gog é o inimigo da 3ª Guerra Mundial. Então,
No Apocalipse, Gog é o inimigo da Quarta Guerra Mundial, que ocorre no fim do milênio, tá bom? Então veja, por que eu falo isso? Nós já tivemos 2 guerras mundiais. Tudo indica que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, irmãos. Muito próximo. Estava num diálogo aí com o pastor Enoque, fora da aula, ele ainda falou comigo, a nossa geração é muito privilegiada, né? Nós vamos viver o momento, né, que foi profetizado há 2.000 anos atrás no Apocalipse, né, há 2.600 anos atrás por Ezequiel, por Daniel, há 2.700 anos atrás por Isaías. Então nós vamos viver um momento muito especial. A nossa geração muito provavelmente verá o arrebatamento da igreja. Esse momento realmente está muito próximo. É um momento para, vamos dizer, toda a igreja, né, se dedicar à pregação do evangelho, esquecer projetos longos, né? Isso é o que me parece mais razoável hoje para o cristão. Hoje eu já vivo assim, eu já larguei a informática, deixei de mão todo aquele projeto, né, de uma vida financeira saudável que a informática dava uma condição boa, né? Já deixei tudo isso de lado, porque o que eu vejo é a volta de Jesus está muito próxima. Agora, vou ler aqui um texto de Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, que diz o seguinte: e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Essa profecia de Ezequiel, né, pelo contexto, vocês lendo todos esses capítulos de Ezequiel, são 3 capítulos especiais falando sobre Gog, né? Pelo contexto, nós podemos concluir. Ezequiel está falando da grande tribulação. Ele está falando desse momento final, né, da batalha do exército do anticristo. Esse Gog é o exército do anticristo. Então Gog representa os inimigos de Israel, né, que fazem uma aliança num desafio a Deus, ok? Diferente do Gog lá de Apocalipse capítulo 20, que aparece no final do milênio, que nós estudaremos mais à frente. O comentário do material didático prossegue. No Egito, essa chuva foi literal, né? Está escrito lá em Êxodo capítulo 9, versículo 22 e 23. Então disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Versículo 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e Yahvé deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e Yahvé fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Essa chuva foi literal, não tem como nós pensarmos numa simbologia. Então, essa chuva literal, né, que ocorreu lá no Egito, ela me leva a interpretar a chuva também da primeira trombeta como sendo literal. O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, também será literal. No Egito foi um ataque aos deuses pagãos, e Yahvé fez juízo sobre todos os deuses do Egito. Na grande tribulação, Yahvé fará juízo sobre todos os deuses, sejam eles dos muçulmanos, indianos, chineses, todos os deuses do mundo que ainda existem. O que a profecia promete chegará um momento em que Deus fará um juízo sobre todos os deuses. Eu quero colocar aqui um momento muito importante, juntar a escatologia com aquela história do Egito, para vocês meditarem. Existe uma prova na história do Egito de que os deuses do Egito eles ficaram desacreditados depois do Êxodo. Praticamente ninguém fala isso em livro, em vídeos, mas vocês observem o seguinte: o Êxodo provavelmente aconteceu ali próximo de 1446, né? Eu coloco assim uma possibilidade
de diferença de 50 anos, tá ok? Nesse tempo, nós estamos tratando de 3.500 anos atrás. Então, dos homens, que seria o provável faraó do Êxodo, alguns têm colocado como Tutmés III, né? Inclusive um aí que é uma grande referência, é um adventista do sétimo dia, Rodrigo Silva. Vamos lembrar que esse homem é um representante de uma seita, ele não deveria ser referência. Tutmés III, ele provavelmente não é o faraó do Êxodo, até porque não existe na história egípcia relato de que o seu primogênito tenha morrido, tá ok? Já o substituto dele, né, aí pode ser o faraó do Êxodo, mas principalmente se você olhar, a partir de 1417, subiu ao trono do Egito um faraó que eu considero ele um dos prováveis faraó do Êxodo. Esse faraó, ele já demonstrou uma descrença nos deuses egípcios. Ele falou o seguinte: olha, esses deuses não são tão poderosos, tá ok? Ele se igualou aos deuses egípcios, né? Se vocês quiserem, procurem no YouTube, existe um vídeo, né, que é Egito Antigo, Templos do Poder, é o título desse Egito. Ele fala de 2 faraós que eles desacreditaram nos deuses egípcios. Foi, irmãos, exatamente depois do Êxodo, ok? Esse primeiro faraó que desacreditou nos deuses do Egito, depois eu vou colocar lá um comentário para vocês, me foge agora o nome dele. Ok, irmãos, então observe, o faraó, que normalmente é falado que seria o faraó do Êxodo, eles falam como Tutmés III, mas Tutmés III, ele, até pelas datas dos egiptólogos, né, ele morreu em 1450, cerca de 4 anos antes do Êxodo. Então ele provavelmente é aquele faraó que Deus falou para Moisés quando estava em Midian, que todos aqueles que desejavam a sua alma, queriam a sua morte, teriam morrido. Porque esse Tutmés III, ele era o faraó que a mãe de Moisés queria substituir Moisés por ele, né? Segundo o que se acredita agora na história. Então o faraó do Êxodo provavelmente seria o substituto dele. Amenhotep II, que segundo a história egípcia, o primogênito dele morreu, então esse eu já coloco como um provável, tá ok? Ele governava o Egito na data que, segundo a Bíblia, ocorreu o Êxodo. Ele governou o Egito de 1450 a 1425, tá ok? E depois dele, assumiu o governo Amenhotep III. Esse Amenhotep III é o pai de Akhenaton. Akhenaton será o Amenhotep IV, que vai mudar o nome para Akhenaton. Então, esse Amenhotep II, Amenhotep III e Amenhotep IV, que é Akhenaton, seriam os faraós envolvidos no Êxodo, né? E Amenhotep III, a história diz, ele deixou de acreditar no poder dos faraós do Egito, né, fazendo o seguinte: ele disse que ele era tão poderoso quanto os deuses do Egito. E os egiptólogos concordam, né? Nesse documentário Templos do Poder, eles falam: Amenhotep III, ele fez algo diferente de todos os faraós antes dele, porque os faraós antes dele diziam: olha, eu sou um deus, eu sou abençoado pelos deuses. Amenhotep III, ele desacreditou no poder dos deuses e ele falou: eu sou tão poderoso quanto os deuses. E o filho dele faz pior ainda, porque Amenhotep III, ele pode ser o faraó do Êxodo, porque ele foi que manifestou essa atitude diferente, dizendo: eu sou tão poderoso quanto os deuses. Quando eu penso nele, eu penso no que Deus falou, né? Para isso mesmo eu te levantei, ou seja, eu permiti que você se colocasse nessa posição de ser tão poderoso quanto os deuses, para mostrar o meu poder em ti, porque Deus vai então ferir ele e os deuses do Egito. Então, no meu entender, o provável faraó do Êxodo seria Amenhotep III, sendo que ele começou a governar o Egito um pouquinho depois da data que a Bíblia coloca como sendo a data do Êxodo. Mas essas datas do Egito e da Bíblia, elas podem variar,
né? Até as datas da Bíblia variam. E Amenhotep III, ele perdeu o primogênito dele, tá ok? O primogênito dele morreu de uma forma que até hoje não se sabe, os egiptólogos não foi, vamos dizer, escrito, e seria natural, pense, o filho, Amenhotep IV, tá ok? Perde o seu irmão para Iavé, o Deus dos israelitas. Ele se mostrou irado com os deuses, ele mandou destruir todas as estátuas de Amon quando ele chegou ao poder, já lá no ano 1379. Então ocorreu sim no Egito uma descrença nos deuses egípcios quando ocorreu essa praga. Então aquele momento do Egito, a praga da Saraiva e o que está acontecendo agora, é um momento assim, que tem um paralelo especial. Os deuses do Egito ficaram desacreditados. E os deuses, né, que governam o mundo hoje, eles vão ficar desacreditados com aquela derrota na Batalha do Armagedon, né? Prosseguindo, o comentário diz: a chuva de Saraiva atingiu a vegetação do Egito. Êxodo 9:25 diz: e a Saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Ou seja, por isso eu penso em Amenhotep III. Deus atingiu ele, atingiu o Egito. O mesmo estará acontecendo durante a grande tribulação. Ou seja, eu vejo aquele momento do êxodo e o momento ali da libertação de Israel daquele cativeiro, um paralelo com a libertação de Israel durante a grande tribulação. O comentário prossegue. Vocês sabem que Jó viveu próximo dos dias de Abraão, viveu ali próximo dos patriarcas, né? Então nós dizemos que ele viveu cerca de 4.000 anos atrás, porque Abraão, ele viveu ali entre 1900 e 2000 a.C. Então, ainda nos dias dos patriarcas, cerca de 4.000 anos atrás, Deus falou para Jó que ele guardava o tesouro da Saraiva para o dia da angústia, que certamente é uma referência à grande tribulação. Olha só, Israel viveu uma angústia no Egito, mas a angústia da grande tribulação não tem comparação. Veja como é interessante este texto. Jó capítulo 38, versículos 22 e 23. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra, né? Então Deus está questionando a Jó, né? E Deus está dizendo que ele retém até o tempo da angústia. Eu vejo esse texto como já uma profecia em relação também à grande tribulação. Pelo tempo, 2000 a.C., vamos colocar mais ou menos essa data, e o êxodo ocorrendo ali próximo de 1446 a.C., ok? São cerca de 550 anos, né? Então uma profecia, né? Algo que Deus fala para Jó, que poderia estar representando tanto a angústia do êxodo, quanto a angústia da grande tribulação. O comentário conclui: essa primeira trombeta causará um grande incêndio no planeta. A terça parte da vegetação da Terra foi queimada. O resultado será uma fome extrema no planeta. Nos dias atuais, o ano de 2021, a ONU fala em 13% da população da Terra como pessoas que passam fome. E isso mesmo, 13% da população da Terra, segundo a ONU, passa fome. Na grande tribulação, esse percentual aumentará muito, né? E aqui nós estamos falando de uma catástrofe. Então, nós sabemos que hoje o mundo ele depende muito da alimentação, por exemplo, de países como o Brasil. O Brasil ele é o celeiro do mundo. A China está investindo aqui no Brasil. Existe um projeto aí para vender terras para estrangeiros, projeto patrocinado pela China, porque ela quer comprar a região norte do Brasil. E sabe que o mundo em breve estará passando fome, estará com problema de falta de água, de sede. O Brasil tem água em abundância,
né? E o Brasil tem terra em abundância e terra de qualidade para se plantar.